Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. E se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, versículo do 1º em diante, que diz assim: Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor está falando verdadeiramente ao meu e ao teu coração neste dia de hoje é que você precisa obedecer. De uma vez por todas, o convite, a chamada de Deus, se você quiser crescer espiritualmente na presença do Senhor. Se não quiser, continua na mesmice. Continua na tua zona de conforto. Continua, sabe, no lugar que você não se sente bem, mas que você insiste em ficar. Então, o que o Senhor diz: saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais e vá para uma terra que ainda lhe mostrarei. Irmãos, isso o Senhor está nos conduzindo a viver por fé, a viver com ousadia. Irmãos, não queira entender tudo que Deus vai cumprir, tudo que Deus vai fazer. Apenas dê um passo que Ele vai te dando o chão. Sabe, irmãos, Ele já fez esse convite, já fez essa chamada a Abrão. Agora só dependia de Abrão dar o seu passo, cumprir com a sua parte. Não queira saber tudo, porque não vai acontecer dessa maneira. Irmãos, o que é que acontece? É de fé em fé, de glória em glória, que a gente vai, sabe, cada vez mais se aproximando do Senhor, tendo um relacionamento mais sólido, mais firme, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus espera que a gente ande mediante a fé. Então vejam bem, é dada uma porção, conforme você obedece, conforme você não retém, Deus vai liberando mais e mais sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Entende, irmãos?
Então, vai dando um passo de cada vez que o Senhor vai te dando o chão. E assim, irmãos, a gente não vive mais segundo a nossa carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. E isso vai mudar tudo na tua vida. Crer nas coisas que não se veem, mas se espera. Porque a gente sabe, no fundo, tem a convicção que vai se cumprir. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E acontece que a gente quer saber de tudo, de todos os passos. Não, Deus vai te entregar a resposta, a revelação, conforme você vai, sabe, caminhando por fé, vai crendo cada vez mais nele. Então você vai se desenvolvendo, vai aumentando em estatura. Deus vai te fortalecendo de uma forma extraordinária. Mas é necessário confiar, manter a esperança acesa, para que o fogo não se apague, no qual o Senhor depositou sobre nós. Entende, irmãos? Assim que a gente entregou a nossa vida nas mãos dele. Então, não deixe de viver por fé. Por favor. Isso vai ser o teu alimento. Isso vai ser o teu sustento. Essas são as tuas raízes. É a fé, é a oração. É que vai fazer com que você persevere até o fim para que você venha a ser salvo e herdar a coroa da vida eterna. Irmãos, o mais interessante é o que a Bíblia diz, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas quando elas seguissem o Senhor por completo, sem reservas. Entende? Caminhasse por fé. Não queira ficar na dúvida. Deus já te deu uma direção, já te deu uma palavra. Põe em prática somente. Porque quando você concluir de executar aquilo que ele já te direcionou, ele já libera outra palavra, outra direção, e assim sucessivamente. Então, é incrível o agir de Deus. E o que mais agrada a Ele é que a gente o adore em espírito e em verdade. E assim Ele saberá que a gente nasceu do Espírito e não continua nas obras da carne. Veja, bendito serão aqueles a quem você abençoar, e malditos serão aqueles que te amaldiçoarem. Irmãos, a bênção de Deus não está sobre lugares, está sobre pessoas. Foi por isso que Abraão saiu da presença da sua parentela, dos seus pais, sabe? E foi para uma terra distante. Saiu sem rumo, mas saiu debaixo de uma palavra. Mas ele teve um erro, que foi levar consigo um parente seu, Ló, o seu sobrinho. Lá na frente, depois que Abraão saiu, depois que Deus liberou, na verdade, a palavra, e ele
executou, mas ainda de uma forma incorreta, pois Deus disse que era para sair do meio da parentela, daquelas terras, e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar. E Deus não respondeu mais a Abraão. Quer dizer, Abrão. Abraão, ele vai se tornar ainda um pouco mais à frente. Então, irmãos, o que é que acontece? Veja bem. Ele saiu, obedeceu a palavra de Deus, mas a execução ainda foi errada. Por quê? Levou consigo Ló. E Ló era parente seu. Então Deus não falou mais com Abrão. A partir do momento que eles cresceram muito, prosperaram muito, e os pastores de Abrão e de Ló ficaram brigando, discutindo entre si, e chegou ao ponto de Abrão dizer assim: estamos aqui, escolhe um lado que eu vou pro outro, não dá pra gente continuar mais junto, entende? A gente tem que se separar, tem que se afastar, não está dando certo mais, escolhe um lado que eu vou para o outro. E Ló foi pro lado das campinas, e Abraão foi pro lado mais feinho, pobrezinho, à vista humana. Mas como a promessa está sobre ele e não sobre Ló, ele prosperou naquela terra. Aquela terra foi abençoada porque Abrão estava sobre ela. E Ló foi para um lado de Sodoma e Gomorra, né? Só destruição. Eu creio que vocês já sabem o desfecho dessa mensagem. E então Deus voltou a falar com Abrão. E dali em diante, o Senhor mudou o nome dele e chamou ele de amigo. Entende, irmãos? A promessa para Abrão, que se tornou Abraão. Olha para as estrelas do céu. Tem como contar? Não tem. Olha para os grãos de areia na beira do mar. Tem como contar? Não tem. Pois a tua descendência serão como esses exemplos que eu te mostrei, que eu te dei. Entende, irmãos? E o nome do Senhor foi glorificado. E todos que colocam a sua fé, a sua crença, a sua esperança depositada no Senhor, ele não se frustra, ele não se arrepende. Porque assim como aconteceu na vida de Abrão, que se tornou Abraão, vai acontecer na nossa também, na minha e na sua. Deus pede encarecidamente, urgentemente, para que você saia dessa terra, para que você saia do meio da tua parentela, para que quando Deus te exaltar, fazer coisas grandes, eles não digam: só chegou ali por causa que eu ajudei, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Entende, irmãos? E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, a partir do momento que você se posicionar, se alinhar com os céus e obedecer à vontade de Deus para a tua vida. Pois o Senhor falou, o Senhor Jesus Cristo deixou uma promessa, nos deixou um ensinamento. As minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. Entende, irmãos? Então, se você quer ser ovelha do Senhor, você tem que obedecer, você tem que seguir, você tem que ir após Ele. Amém, irmãos? Toma coragem, seja forte e corajoso, que Deus vela com sua palavra para cumprir. Amém?
Essa é a mensagem de hoje, espero que tenha edificado a tua fé. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Enche-nos de Ti, Senhor, transborda-nos de Ti, meu Pai, dia após dia em Tua santa presença. Senhor, que a gente possa ser ousado, assim como Abraão foi e se tornou o líder, o pai da fé, porque através dele, após ele, todos que investiram na fé, na esperança, eles não se frustraram, eles não se arrependeram. Pelo contrário, eles louvaram e glorificaram o santo nome do Senhor. Irmãos, que Deus possa permitir cada um de nós experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus. Você crê? Você vai desfrutar das bênçãos do Senhor. Te posiciona, te alinha. Não há tempo de ficar em dois pensamentos, em cima do muro. Não vale a pena ser um crente superficial, queira mergulhar nos átrios do Senhor. Oh, meu amado, o Senhor espera de você um posicionamento apenas. Continua perseverando, pois você vai ver as maravilhas se cumprir diante dos teus olhos. É isso que nós te oramos e já te agradecemos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Até a próxima mensagem. Fui!